Glória a Deus. Vamos lá? Abre a sua Bíblia aí no livro de Zacarias. Bom, começa de trás para frente que vai ser melhor, do novo, aí você vai voltando aí. Malaquias, Zacarias, que você vai achar fácil. Ou se não, como dizemos, né? Vem para a escola bíblica dominical, que você vai saber a posição dos livros rapidinho. Amém ou misericórdia? Zacarias capítulo 2. Eu estou lendo aqui na versão NVI, também acho que vai ser projetado. Talvez a sua versão seja um pouquinho diferente. Mas diz assim a palavra: olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu lhe perguntei, aonde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e o outro anjo foi ao seu encontro, e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantei a minha mão contra as nações, de forma que serão espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Então você será a minha habitação, reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como propriedade da terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou na sua santa habitação. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra rica, maravilhosa. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, fala conosco. Tem muita mensagem aqui, Espírito Santo, que nós queremos ouvir da parte do Senhor. Então, ministra ao nosso coração, alcança cada pessoa aqui, presencial, em casa. O Senhor conhece o coração, as necessidades, o Senhor conhece cada um pelo nome. E eu creio que o Senhor também tem o prazer de abençoar, falar, ó Deus, e confrontar cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é muro, proteção ou obstáculo. No texto a gente vê aqui que Deus fala que ele será um muro. Então, mensagem de hoje, muro, proteção ou obstáculos. Os muros que estão ao seu redor, eles te impedem de decolar, de subir, de avançar, ou são proteção para a sua vida? Muros, proteção ou obstáculo. E não há como negar que o muro faz parte das nossas vidas. Certamente a sua casa tem um muro, não? O muro faz parte das nossas vidas. Todos nós temos histórias com muro. Você lembra quando você namorava? Tinha muro na frente da casa da sua namorada? Era muro ou era cerca? Se fosse muro, dava para esconder um pouco, né? Dava para se proteger. Eu me lembro quando namorava com Cláudio. Não tem muito tempo, né? A gente continua namorando ainda. Não naquele muro. E, na verdade, nem era muro, era cerca. Mas a gente chegava lá, depois de passear na praça, né? Eu sou do tempo da praça, cidade pequena, do interior.
Aí chegava lá, quando aproximava da cerca, a luz era automático, a luz da varanda acendia. E começava uma rinite alérgica lá da mãe dela. Começava a tossir, começava a coçar a garganta. E aí a gente não poderia demorar muito, não, porque a cerca também não protegia. Ela via a gente do outro lado. Então, o muro ele faz parte da nossa vida, eu sei que faz parte da sua, e você lembrou de alguma coisa desse tempo de namoro. Eu sei disso. Você que não quer falar, só está pensando e lembrando desse tempo que você se escondia atrás desse muro. Na nossa sociedade que nós estamos vivendo, os muros estão crescendo por todos os lados, mesmo porque nós estamos num tempo muito difícil. Então, os muros estão crescendo, são barreiras imensas, barreiras geográficas, né? E também social. Se você dá uma olhada, por curiosidade, ou talvez você conheça também, olhar a cidade do Rio de Janeiro, os bairros são muito próximos, então os condomínios de alto padrão ficam próximos também das favelas. Então, há essa diferença de muros altos e, ao outro lado, uma diferença social muito grande que separa, e o que separa são esses muros. Mas para que serve, então, para que serve o muro? Bom, num conceito simples, o muro é uma construção física que existe para dividir o mundo de dentro e o mundo de fora. É simples assim. O muro cria territórios que evita encontros indesejados com outros. Então, como lá na favela, ou como aqui na nossa cidade mesmo, os muros que tem na nossa casa é justamente para isso, para impedir a entrada de alguém que não é desejado na nossa casa. Então, temos o muro. Ele limita a livre circulação no espaço e também serve de barreira de proteção. Nós construímos muitos muros que são verdadeiras barreiras de proteção, mas, às vezes, ficamos isolados nisso daí. E um estudo aí de um geógrafo, Michael Faucher, se é assim que se pronuncia, ele concluiu que existe mais de 18 mil quilômetros de muros construídos de barreiras intransponíveis na Terra. 18 mil quilômetros, se a gente pegar do Iapoque ao Chuí, que é os extremos do nosso país, vai dar em torno de uns 5 mil, dependendo da rota que pegar, né, dos 5.500 quilômetros. Mas se a gente fosse acompanhar o litoral do país até chegar a essas extremidades, dá em torno de uns 10 mil quilômetros. Então, como ele diz aqui, 18 mil quilômetros. Se pegar a maior muralha que tem no mundo, que é a muralha da China, 8 mil quilômetros de muralha. E a muralha tem 8 metros de altura e 6 metros de largura. Imagina como que é essa muralha, tornou-se até patrimônio, turístico, as pessoas vão lá para conhecer. Agora, em 89, quando caiu aí o Muro de Berlim, que foi o símbolo aí da Guerra Fria, havia 16, segundo aqui, né, o site que eu pesquisei, 16 muros para marcar as fronteiras do mundo. E a pesquisa agora da Universidade de Quebec diz que existem mais de 65 já construídos ou quase terminando. Nós estamos vendo isso acontecer. Nossa vizinha mesmo aqui, a Venezuela, muita gente saindo e vindo para o Brasil. Graças a Deus, o Brasil é um país que recebe esses imigrantes, porque eles não têm o que fazer, não têm como sobreviver. Inclusive, na nossa igreja, nós temos um imigrante da Venezuela que está aí conosco. Então, a gente vê esses muros sendo construídos em vários locais, em todos os continentes. Agora, se a gente olhar para o nosso momento que nós estamos vivendo de globalização, ela aboliu as fronteiras, mas ela aboliu na economia, no comércio, nas informações. Hoje, o que acontece lá do outro lado do mundo, de imediato a gente sabe aqui. O que acontece em qualquer parte do mundo, rapidamente a gente sabe. Mas os países, eles estão agora, neste momento, apostando nas fronteiras, né, no controle das fronteiras com essas barreiras, e que aí é principalmente impulsionado por esse fluxo migratório que está vindo da África e tantos outros países que têm sofrido, né, com essa guerra fria, e aí estão migrando para esses países. Agora, nós também temos os nossos muros.
A despeito dos países terem isso, nós também temos. E é interessante que esse foi um ano assim, maravilhoso para nós, família, né? Porque, como eu apresentei aos meninos, nós também tivemos uma neta que nasceu. E o nosso maior desejo, fizemos isso na virada do ano passado, os nossos sonhos nós escrevemos, e um deles era estar com o nosso filho, e a nossa neta, e a nossa nora. E aí essa barreira veio, esse muro veio, que foi o muro do Covid, e que tem nos aprisionado, nos fechados, e a gente não conseguiu conhecer a nossa neta, só pela internet. Mas ainda estamos orando e cremos que o ano que vem nós estaremos lá, conhecendo a nossa neta. E, para quem não sabe, né, eles moram na Austrália, é do outro lado do mundo, e para a gente chegar lá, nós precisamos ficar também na quarentena, e aí não vale a pena. Então, essa barreira vai cair, esse muro vai cair. Agora, nós também temos os nossos muros, nós sempre estamos construindo, a nossa vida é como um canteiro de obras. Então, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes de ação ou omissão, elas formam a base de tudo que construímos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. E esses muros que construímos ao nosso redor, eles delimitam o espaço da nossa existência. Eles delimitam e servem para proteger, mas também servem para ser obstáculos até mesmo para um relacionamento com Deus. E nós construímos esse muro. No texto que nós lemos, de Zacarias 2, ele faz uma revelação aqui extraordinária, e é aqui que nós vamos focar. Eu só dei essa introdução para a gente se localizar na mensagem desses muros, quanto que é importante, o quanto que ele é proteção e o quanto que ele é obstáculo. Mas o texto de Zacarias 2 traz uma revelação extraordinária. Ele diz que Deus é o nosso muro de proteção. É o próprio Senhor Jesus. Zacarias é contemporâneo de Ageu, e eles vivem logo depois do exílio da Babilônia. Zacarias foi um profeta, então, após o exílio, que o foco da mensagem de Zacarias era a reconstrução da vida espiritual, enquanto que Ageu era a reconstrução física do templo. Isso só foi acontecer muitos anos depois, com Esdras e Neemias. Mas aqui, nesse tempo, os dois tinham essa visão. E o livro de Zacarias, ele significa... Aliás, o nome de Zacarias significa Deus se lembra. O Senhor se lembra. Aí eu abro um parênteses para aqueles que estão vivendo um tempo difícil, até pensando assim, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. O Senhor se lembra e conhece você perfeitamente e qual é a situação que você está passando. Então, não se esqueça disso, Deus se lembra. Zacarias poderia ser chamado do livro de Apocalipse do Velho Testamento. Aliás, Zacarias poderia ser Apocalipse de Zacarias. Zacarias também é um livro bastante, mas muito evangelístico. Se você aproveitar a oportunidade durante esse tempo aí ler, você vai ver. Zacarias também poderia ser chamado o Evangelho de Zacarias, o Evangelho de Deus, segundo escreveu Zacarias, porque ele é bastante evangelista. Se a gente lê o capítulo 3, é o resumo do propósito de Deus para a humanidade, e é algo assim maravilhoso, de tudo quanto o Senhor planejou e projetou para a nossa vida. Zacarias, então, é esse livro, e ele estava num tempo pós-exílio, e Jerusalém estava completamente destruída, sobre escombros. Imagina você uma cidade que foi destruída, né, pelos babilônicos, assim que eles estavam. E no capítulo 2, porque o livro, como eu falei, é apocalíptico, por causa das visões que Zacarias tem. Ele teve 8 visões. O capítulo 2 é a terceira visão que ele teve. Então, ele vê, a visão foi este homem com uma régua de medir, e a palavra do Senhor que veio advertindo, e ele diz então, Jerusalém será como uma cidade sem muros, porque eu serei um muro de fogo ao redor dela, e a glória, e estarei no meio dela como glória, e a cidade sem muro, que ele diz aqui, vai ser murada, vai ser cercada pelo próprio Senhor como um fogo. Então, o que Deus está dizendo é que eu serei o protetor, eu que protegerei.
Não é o muro que o homem levanta, os nossos muros que nós fazemos, eles são frágeis, eles não resistem, mas Deus está falando, eu vou ser o muro. Eu vou ser como um fogo ao redor, que guarda vocês. Vocês lembram do povo no deserto? Como que era a caminhada daqueles 40 anos? De dia o Senhor era a nuvem para cobrir do sol e trazer aquele ambiente que dava para a família, para todos, né? Andar com mais conforto. De noite o Senhor era o fogo que cercava, o fogo que conduzia, o fogo que impedia o inimigo, o fogo que impedia os animais. Então o Senhor está dizendo nesse texto, eu vou ser o fogo ao redor da igreja, eu vou ser o fogo ao redor da sua casa, eu é que vou te proteger. Não é aquele muro alto do seu condomínio, não é o muro alto da sua casa, mas eu serei essa proteção. E aí eles estavam vivendo assim, um muro de fogo que ilumina, que dá direção e que impede a manifestação do inimigo. O muro de fogo jamais poderá ser derrubado. Esse muro de fogo é o próprio Deus ao nosso redor. Vocês lembram do Salmo 121? Eleve os meus olhos para os montes, de onde me verá. Coloca esse texto na tela aí para a gente ler. Eu quero que vocês leiam em voz alta, repetindo o texto, então. Que ele está falando que vai ser isso, eu sou o muro, eu que vou proteger, eu que vou estar ao redor. Pode colocar na tela. Vamos lá, ler juntos? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Amém? Vamos lá. O Senhor protegerá a sua... Agora sim, amém? Deus é esse protetor, Deus é aquele guarda que está ao lado, Ele fala não dormita, nem cochila, Ele guarda a sua saída, a sua chegada, é Ele que é este fogo ao nosso redor, é Ele que nos guarda e que nos protege, o próprio Deus, é Ele que está à frente e atrás, e a mão dEle está sobre nós, a mão dEle está sobre a nossa casa, a nossa família, Ele assim nos protege. Vamos ver mais um salmo, Salmo 34, de 7 a 11. Também eu quero que vocês leiam. Coloque aí na tela para a gente ler junto. Salmo 34, de 7 a 11, ele fala que o anjo do Senhor... Amém. Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra de todo o mal. Então, o Senhor é esse Deus que nos cerca, esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos protege. Esta palavra de Zacarias, uma palavra profética, ele está falando aqui de coisas escatológicas que vai acontecer no milênio, mas é para os nossos dias de hoje também, que Deus é que nos protege. Estamos vivendo um tempo muito difícil, é lógico, como diz o pastor Valteci, temos que nos cuidar, temos que nos resguardar, temos que cumprir os protocolos, mas nós temos que saber o seguinte, quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor Jesus. É lógico que nós temos que cuidar da nossa saúde, é lógico que nós temos que ir no médico e saber como que está o nosso organismo, quais vitaminas estão deficientes e suprir essa imunidade que falta no nosso organismo, mas nós temos que saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, é Ele que é o dono da vida, é Ele que dá ordem para nascer e para morrer. Então já tem um tempo determinado para tudo isso, e aí nós temos que confiar nele.
A palavra do Senhor diz em outro texto maravilhoso, Romanos 8, 35, 39, ninguém poderá, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está aí na tela também? Vamos ler então. Quem nos separará do amor de Cristo? Poderia até acrescentar. Amém? Aleluia! Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nem morte, nem vida, nada, nem Covid, nem o câncer, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque esta vida aqui é passageira, nós temos que entender isso, queridos, que Deus tem um plano bem maior do que nós podemos imaginar, que é uma vida eterna. Vai chegar esse tempo dessas profecias de Zacarias, que nós vamos estar no meio dessa Jerusalém sem muros. Ele diz assim, porque é muitas pessoas, é muitos animais. Então vai haver um tempo que o próprio Senhor Jesus vai reinar e nós vamos estar com Ele como igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que os leões, os animais vão estar passeando no nosso meio. E vai ser uma cidade sem muros, porque Deus é que nos guarda e que nos protege. É o Senhor. E isso que o Senhor faz quando Ele diz aqui em Romanos capítulo 8. Bom, se Deus está conosco, por que nós tememos esses sinais de morte? Se Deus é este muro, se Deus nos protege, por que nós tememos? Por que nós temos dificuldade até de congregar? Por que nós temos dificuldade de sair? Lógico, como eu falei, nós temos que cuidar, essa doença não é fácil. Quem trabalha no hospital, a Josefina é enfermeira também. Então, quem trabalha lá, vive isso, sabe como que é difícil alguém chegar naquele estado, é um estado de morte, realmente. Por isso que nós temos que cuidar, seguir os protocolos, manter essa higiene, isso veio para ficar. Aliás, isso é muito bom, porque nós éramos desleixados nessa área. Não lavava as nossas mãos, a nossa higiene não era boa. E isso veio para ficar, e nós temos que continuar. Mas se Deus está conosco, se Deus é este muro de proteção, por que nós precisamos temer aos sinais de morte? Você lembra da vida de Jairo? Jairo, no capítulo 5 de Marcos, ele vai à procura de Jesus, era um homem religioso, conhecia a Bíblia, mas chegou uma situação de morte na casa, a filha de 12 anos estava enferma, morta praticamente. E Jairo já tinha possivelmente gastado os seus recursos, mas ouviu falar de Jesus. Enfrenta a multidão, enfrenta o preconceito, enfrenta os próprios conceitos religiosos, enfrenta a sociedade, enfrenta a família, enfrenta os amigos e fala assim, olha, hoje eu vou ter um encontro com o Senhor Jesus. Hoje Jesus vai na minha casa. E ele chega até Jesus, depois de enfrentar toda a multidão. A Bíblia diz que ele prostra-se aos pés do Senhor Jesus e insistentemente suplica, minha filha está à morte, venha, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Você acha que esse insistente foi assim, como eu falei? Eu creio que ele agarrou nos pés de Jesus, eu não te largo, vão lá em casa, ao ponto de Jesus falar, vamos lá, menino, você já falou isso com seu filho? A criancinha, me dá a bala, eu quero isso, toma esse negócio aqui, menino. Foi mais ou menos assim que Jesus fez com ele, vamos. E ele começou a caminhar, e aí você sabe da história, que no momento a comitiva, a fila parou. E Jesus fala assim, ó, não ando mais, não dando mais nenhum passo, porque alguém me tocou. Imagina Jairo. Gente, quem tocou em Jesus? Fala aí. E os discípulos falam, mestre, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou.
porque de mim saiu o poder. E enquanto não se falar, não se revelar, a gente não anda. E Jairo ali. Pelo amor de Deus, fala aí quem tocou. Até que alguém fala, foi eu, aquela mulher com fluxo de sangue. Na verdade, Jesus não queria expor aquela mulher, ele queria era mostrar para a sociedade que aquela mulher nasceu de novo, era uma nova criatura, porque teve um encontro com o Senhor Jesus e todas essas promessas de Zacarias eram para a vida dela. Daí começaram a andar. Quando começaram a dar um passo, alguém da casa de Jairo chegou. Sua filha já morreu. Para de incomodar o mestre. Tem gente que só vem para dar mal notícia, né? Não fala nem que o gato subiu no telhado, não dá nem uma volta e já vai direto. Quando Jesus está conosco, nós não precisamos temer os sinais de morte. Ainda que o médico fala, não tem jeito, esse é o diagnóstico. Mas a gente crê até o final, porque Jesus está conosco. Olha o que Jesus disse para Jairo, olhando bem nos olhos. Não temas, crer somente. Eu sou o autor da vida. A sua filha não está morta. Foram para casa, chegaram em casa, a menina estava na cama, enferma. Naquele momento, só os pais, os discípulos e as pessoas que estavam lá. Quando Jesus falou, ela dorme, ela não está morta, riram, debocharam, e Jesus foi até aquela cama e deu a palavra final. Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar. E Jesus deu uma ordem, dá de comer para ela. Você acha que Jairo fez um pãozinho com salame, uma Coca-Cola e deu para ela? Vamos fazer uma festa, porque Jesus entrou na nossa casa e o milagre aconteceu. O sinal de morte foi embora, porque onde que Jesus entra é sinal de vida e vida eterna. Então, queridos, nós temos que crer nisso. Se Deus está conosco, nós não precisamos temer os sinais de morte. Se cultivarmos esse bom relacionamento, como eu falei com os pais que trouxeram as crianças. Se vocês querem uma vida, uma família, se vocês querem gozar de qualidade de vida, primeira coisa, não tem como a gente ter qualidade de vida distante da presença de Deus. Não tem como a gente ter proteção, amparo, segurança distante do Senhor. Aí nós somos realmente uma cidade como pode ser da mais fortificada, mas vai cair, porque todas essas cidades fortificadas caíram. Você lembra do muro de Jericó? A extensão, a proporção que era, apenas com louvor, apenas com a palavra, esses muros vieram embaixo. Então, se a gente não estiver na presença do Senhor, se a gente não buscar essa intimidade com Deus, nós somos presas fáceis, os nossos muros, as nossas proteções, elas são frágeis e elas vão ruir, porque nós precisamos, ao nosso redor, a presença do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra de todo mal. Bom, nós construímos muros também, queridos, ao nosso redor. Verdadeiros obstáculos, às vezes, para o nosso relacionamento com pessoas que nós mais amamos, e até mesmo com Deus. Nós somos mestres em fazer isso. Construímos esses muros são muros vulneráveis. Há certos muros que nós erguemos ao nosso redor, especificamente para manter afastado dessas pessoas. Pelas frustrações, o medo, a dúvida, a raiva, por aquilo que você já enfrentou dentro da sua casa, pelo seu relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, você tem medo de se expor. Então você constrói um muro para te proteger, mas este muro te impede também de um abraço, de um beijo, de um olhar nos olhos. E nós fazemos isso, às vezes os nossos sentimentos, sentimos seguros atrás destes muros fortificados, e fazemos isso por causa da nossa vergonha, dos ressentimentos, frustrações, e aí nós estamos numa plena quarentena da nossa alma. E eu não sei quanto tempo que você já está nessa quarentena, que te impede de conversar, de comunicar, de falar eu te amo, que são verdadeiras muralhas que construímos e que nos leva para esse isolamento. Esse isolamento ele decorre dessas inseguranças dentro da nossa própria casa. Aliás, o nosso lar é o lugar de maior
luta que nós temos e batalhas. É o lugar que a gente mais constrói muros. As muralhas que construímos são a mais clara projeção tanto do nosso egoísmo, como também da nossa tolice em pensar que bastamos para nós mesmos. Achamos que nós devemos ser nós mesmos, não precisamos de ninguém. Isso é uma grande tolice. A frase aí que ficou famosa, fique em casa, ela deveria ser trocada. Fica no centro da vontade de Deus. Fica no centro da vontade de Deus. Muitas muralhas que construímos ao longo da vida, elas são ilusão do poder, do dinheiro, do status social, de querer alguma coisa assim, até mesmo dos preconceitos religiosos, são verdadeiros obstáculos, são muros de obstáculos para se relacionar com Deus. Deus fala nesse texto, versículos 6 e 7, para o povo que estava na Babilônia. Quando eles foram para a Babilônia, o cativeiro foi 70 anos. E quando eles foram, a ordem era, vai lá, constrói casa, faz negócio, casa os seus filhos, deixa seus filhos casarem. E muitos fizeram isso. E enriqueceram, porque os judeus são bons para negociar. E aí acabou os 70 anos, muitos voltaram. Jerusalém estava destruída. Imagina você sair de um conforto de um lar que eles estavam bem estabelecidos na Babilônia e agora voltar para Jerusalém para começar tudo novamente. Mas Deus fala nesses dois versículos, o 6 e o 7, olha, não pensa vocês que vocês estão aí nas suas casas muradas, com todo esse dinheiro, com todo este poder nessa cidade. Essa cidade vai ser destruída, o lugar de segurança de vocês é em Jerusalém, porque ali eu serei o muro ao redor. Então não pensa vocês que é a sua sabedoria, que é a sua inteligência, que são os seus bens. Isso são muralhas que são vulneráveis e elas vão ruir. São muralhas construídas lenta e silenciosamente na nossa alma. Verdadeiras paredes levantadas pelo ressentimento, inveja, rancor, arrogância, falta de perdão, falta de vaidade. Quanto tempo você está já com esta quarentena no seu coração? Que não consegue olhar para a pessoa que você ama e não consegue perdoar? Vive atrás dessas muralhas, pessoas que vivem dessa forma, elas vivem infelizes, solitárias, amargas e vazias. E Deus nessa noite está falando assim, olha, nós vamos quebrar essas muralhas, nós vamos derrubar essas muralhas. Não percebe que à medida que se fecham para as outras pessoas, para o isolamento social, fecham-se para a vida e tornam-se autodestrutivos. Você já ficou ao lado de uma pessoa amargurada? Ao lado de uma pessoa que reclama de tudo? Ao lado da pessoa que olha para o outro com inveja? Criou-se essa muralha. E a Bíblia diz, lá em Hebreus, que essa amargura, ela pega. A melhor definição de amargura, talvez você se encaixe aí. A melhor definição de amargura é cheiro de gambá. Dá uma respirada funda aí, perto da pessoa que está com você. Fala, graças a Deus, você está bem cheiroso. Cheiro de gambá contagia. Você pode passar de carro na avenida 80 por hora, ele entra dentro do carro. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Então, você passa perto de uma pessoa amargurada, 80 km por hora, você vai ser atingido também. Imagina viver com essa pessoa dentro de casa. São esses muros que são construídos. Agora, é muito interessante que Jesus ele veio e derrubou as muralhas. Por isso que eu estou falando, essa noite é a noite de derrubar essas muralhas. Você vai pedir perdão, você vai ligar para o seu pai, você vai chegar em casa e vai conversar com o esposo, você vai chegar em casa e vai conversar com a esposa, você vai chegar em casa e vai dar um abraço nesse filho. Porque esta noite é a noite de derrubar as muralhas. Essa cidade vai ser uma cidade sem muros, porque o Senhor vai ser um muro de fogo ao redor. E é muito interessante que Jesus, ele derrubou esses muros, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo para estar no nosso meio. Ele derrubou as muralhas para habitar no meio de nós, pecadores.
no meio de nós, que tinha tudo para não estar. E talvez você pense assim: eu não mereço isso, eu não mereço essa casa, eu não mereço essa família, eu não mereço essa vida. Como eu orei com os pais, todos nós, filhos, temos propósito, temos alvos, direção e somos flecha. Deus te colocou nesta casa para ser um instrumento dele para derrubar essas muralhas. E essas muralhas vão cair. Em primeiro lugar, no seu coração. Então Jesus veio, ele abriu mão de tudo isso para habitar no nosso meio. Jesus quebrou os obstáculos. Jesus quebrou a muralha e nos deu acesso aos nutrientes essenciais para a vida, para a gente viver neste mundo e gozar de plenitude da graça de Deus. Nutrientes essenciais: amor, fé, esperança, alegria, humildade, perdão, paz, solidariedade. Quem aceita Jesus, quem abre o coração para Jesus, quem faz essa oração: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, alegria, domínio próprio, bondade, humildade. Então Jesus veio, quebrou os muros justamente para a gente ter acesso esses nutrientes essenciais da vida. E se você pensar, como eu falei, a nossa vida é muito rápida, ela passa muito rápido. Você já imaginou quanto tempo você já perdeu dentro de você mesmo, do seu egoísmo, da sua falta de perdão? Quanto tempo de um momento agradável na sua casa, sentado à mesa junto com os filhos? Gente, isso vai passar, e quando a gente perde, a gente olha para trás, e aí já não dá mais para reverter. Então o momento é agora, é hoje, de você derrubar essa muralha. Isso não é muro de proteção, isso é obstáculo para você gozar do melhor de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Jesus, ele veio e fez tudo isso. Qual foi a última vez que você deu um abraço no seu esposo, olhando nos olhos, e falou: eu te amo? Qual foi a última vez que você abraçou seus filhos e falou: olha, vocês são pessoas maravilhosas, eu me orgulho de vocês? Qual foi a última vez que você abraçou seu pai e falou: obrigado, pai, pelo exemplo do Senhor para a minha vida? Qual foi a última vez que você chegou para a sogra, para o sogro, e agradeceu por essa esposa, por esse esposo que ele te concedeu? Vamos quebrar as muralhas, queridos. Tem muitas muralhas no nosso coração que são verdadeiras quarentenas, que nos esconde lá no calabouço, para a gente não ter contato com as pessoas, porque a gente fica com medo de ser contaminado. Você precisa ser contaminado com a graça de Deus, com o amor de Deus. São muros aí, muro do orgulho, que recusa admitir as nossas fraquezas, temores, dúvidas, preocupações. Você lembra do irmão do filho pródigo? Quanta amargura naquele coração, quanta ingratidão, quanto orgulho, quanta inveja. Tudo isso impediu dele entrar na festa. Uma grande festa acontecendo, o irmão mais novo voltou, restaurado, recuperado, o pai alegre, festa na casa, mataram um novilho. Festa maior do que a festa da casa de Jairo. E o irmão mais velho, cheio de ressentimento, cheio de muros, ele ficou do lado de fora. Quantas festas na sua casa, na sua família, que você não entra, que você fica do lado de fora, por causa desses muros que vocês levantou. Muro da baixa autoestima, insultos, palavras depreciativas recebidas que afetam aí a confiança. Muro da culpa, algo feito no passado e você acha que não tem mais jeito. Eu me lembro que quando eu me converti, eu acho que eu aceitei Jesus, já falei isso várias vezes, né?
Nem vou falar da Josefina, que eu já também falei várias vezes. Mas eu achava que não tinha perdão para a minha vida, então eu aceitava Jesus em todos os cultos. Tinha um apelo, eu estava lá aceitando Jesus. Ao ponto do pastor, na época, pastor Senil, não precisa você vir mais. Pode ficar no banco, irmão. Mas porque eu achava que eu era a pessoa mais suja e indigna de estar na casa de Deus. Então havia culpa. Graças a Deus que esses muros foram quebrados. Muro da amargura, muro da falta de perdão. Tudo isso são muros que nós construímos. Mas eu quero fechar com uma maravilhosa palavra aqui do Senhor para nós. Ele diz o seguinte no versículo 8, a despeito de tudo isso, de todos esses muros, de toda a vergonha que a gente tem de nós mesmos, pelas nossas atitudes, de todo o arrependimento de tudo que nós já fizemos pela nossa casa, pela nossa família. Ele diz no versículo 8, lá no final, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. A despeito de tudo, Deus olha para você e fala, você é o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Foi isso que veio quando Jesus estava sendo batizado. É essa palavra que veio. Jesus veio a palavra do céu e falou, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E Deus está falando exatamente isso para você. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É a menina dos meus olhos. Quem tocar em você, toca nas meninas dos meus olhos. Quando eu olho para o olho da Cláudia, minha esposa, bem nos olhos, bem na bolota dos olhos. O olho tem bolota? Mas o olho dela brilha tanto com a presença de Jesus que eu posso me ver lá dentro. Não sei se você já teve essa experiência, quando você olha bem na pupila do olho da pessoa, ela reflete a sua imagem. É assim que Deus fala, olha, quando você está olhando para mim, o autor e consumador da sua fé, você está refletido na menina dos meus olhos. Ninguém te toca. O próprio texto lá em João, 2 João, acho, ele fala que nós somos filhos de Deus e o maligno não nos toca. Qualquer pessoa, qualquer ser, até o diabo, para tocar em você, só com a permissão de Deus. Lembra de Jó? Vai lá, eu deixo você tocar. Mas até esse limite. Você está guardado e cercado por um muro de fogo, que é o próprio Senhor Jesus. E o maligno não te toca. Você é a menina dos olhos de Deus. Você sabe qual é o significado disso para a sua vida? Você sabe qual é a importância dessa declaração do próprio Deus falando, você é a menina dos meus olhos? Você já se imaginou isso? Você já parou para pensar nisso? O quanto que Deus te ama? O quanto que Ele quer estar ao seu lado, sendo a menina dos olhos? Isso significa que estamos bem no centro do foco de Deus, porque nós estamos olhando nos olhos dEle. E você está refletido nisso. Ele te ama, Ele nos protege, mesmo nas piores situações. Ainda que você sinta que não está sendo cuidado, mas Ele está te cuidando. Lembra dos discípulos no barco, que foi uma ordem de Jesus, logo depois da multiplicação dos pães, e Jesus deu uma ordem, olha, entra no barco, eu vou despedir as multidões. Implicitamente parece assim, vai que depois eu alcanço vocês. Mas não foi isso que aconteceu. Eles entraram no barco ainda de tarde, e logo em seguida veio uma tempestade, e Jesus foi para o monte orar. Jesus estava intercedendo por eles, orando por eles, assim como Ele está orando por nós. Diz a Bíblia que Ele intercede por nós à direita do Deus Pai. Então começou uma tempestade, logo já veio a escuridão, escureceu, a tempestade só aumentando, e aí já veio o frio, e certamente numa altura da noite, porque eles ficaram a noite toda remando contra aquela tempestade, muitos pensaram assim, Deus nos abandonou. Cadê Jesus? E como conciliar, queridos, essa situação de servir, de estar no ministério, de estar numa célula, e enfrentar tantas lutas e tempestades? Porque às vezes a gente fala assim, cadê Deus?
Cadê o Senhor na minha vida? E Jesus está lá, intercedendo por nós, porque você é a menina dos olhos de Deus. Possivelmente aqueles discípulos chegam a uma certa altura que veio o cansaço físico, emocional, espiritual, e a decisão era, pelo menos de alguns, vamos abandonar o barco. Deixa esse barco ir à deriva. Não tinha direção, escuridão, até que Jesus chega. E quando Jesus chega, queridos, Ele chega na hora certa, Ele sabe as nossas forças, Ele sabe os nossos limites, e Ele chega no momento certo com um grande milagre. A Bíblia diz que Ele veio andando por sobre o mar. E eu fico imaginando, escuridão, relâmpago e onda forte. Aí dá aquele clarão, né? Aí vem um vulto andando, e o vulto está aproximando. Tem situações na nossa vida tão complicadas, às vezes, que nós começamos a enxergar fantasmas. Ficamos imaginando o pior e sofrendo por antecedência. No início da pandemia eu estava desse jeito. Sofrendo por antecedência, vou morrer. Era isso que a mídia fazia, era um terror. Não podia nem chegar com a cara lá de fora, chegar em casa e tomar banho de álcool. Lá no quintal, lá na porta, na entrada, a Cláudia estava falando, tira tudo, joga tudo dentro da máquina. Nunca se gastou tanto sabão lá em casa que nesses dias. A gente começa a ver fantasmas em situações difíceis. Aí que Jesus chega, viu que eles estavam apavorados, gritando que era um fantasma, e Jesus dá uma palavra para eles, não foi para o vento, não foi para a tempestade, não foi para as ondas fortes, tudo estava do mesmo jeito, externamente tudo do mesmo jeito. Mas foi uma palavra direto para o coração e para a alma deles. Jesus grita e fala, ei, sou eu, não temais, tem de bom ânimo. A tempestade maior estava dentro da alma, dentro do coração. Muitas situações da nossa vida que nós enfrentamos, o externo não é tão ruim, mas dentro do nosso coração há uma tempestade bem maior. E a palavra do Senhor Jesus nessa noite para você é, sou eu, tem de bom ânimo, não temais. Você vai voltar para casa, tudo continua do mesmo jeito, tempestade, dificuldade, mas essa palavra foi tão forte para a alma e para o coração, que o Pedro fala assim, olha, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Onda forte, tempestade, relâmpago. E Jesus fala, vem. E ele começa a andar por sobre as águas. Chega um determinado momento que ele tira os olhos de Jesus. Olha para a tempestade, olha para a onda. Ele começa a afundar. E aí grita. Ainda que aconteça, nós somos seres humanos, queridos. Estamos falando da segunda onda. E aí nós somos seres humanos, nós vamos falar, vai começar tudo de novo, lava a roupa, tira isso, não posso abraçar, não posso fazer isso. Pedro grita, socorro, Senhor. Diz a Bíblia que prontamente Jesus estendeu a mão, pegou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando que eu posso cuidar da sua vida, da sua casa e da sua família? Por que você está duvidando que eu seja um muro ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor da sua vida? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vocês são a menina dos meus olhos. Vamos ficar de pé? O versículo 10, ele fala algo também maravilhoso nesse texto. Que eu acho que é uma característica da igreja de Deus, do povo de Deus. Ele fala, canta e exulta o que habita, canta e exulta, ó filha de Sião. Canta e exulta, ó filha de Sião. Uma das características da igreja, do povo de Deus, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Uma das características é que no meio dessa luta, dessa tribulação, desses muros, nós podemos, dos nossos lábios, louvar ao Senhor. Uma das características da igreja é que no meio da luta, dos lábios sai o perfeito louvor. E Deus quer ver isso nos nossos dias, nesse momento, na nossa vida. A despeito de qualquer situação que você está enfrentando,
Manda um glória para cima, que Deus manda a bênção para baixo. A despeito de tudo, todas as manhãs, ora e fala: Senhor, coloca um cântico novo nos meus lábios. Em vez de murmuração. E certamente Deus vai te abençoar. Outra coisa, isso também derruba os muros da religiosidade. E ele fala no final que Deus está aqui. É Ele que habita no meio do seu povo. Deus está no meio da igreja, queridos. Se há um lugar mais seguro para a gente estar, nesse tempo de pandemia, lógico, como eu falei, temos que cumprir todos os protocolos, mas se há um lugar mais seguro, é na casa do Senhor. É na presença do Senhor. E sentir que nós somos a menina dos olhos, é Ele que está nos cercando e nos protegendo. Feche seus olhos por uns minutos. Eu quero orar por você. Mas eu quero lançar alguns desafios. Primeiro, se você quer fazer uma oração hoje, nesta noite, convidando o Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida. Convidando o Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que confessar com a boca, isso é a respeito da salvação. Aquele que crer com o coração, isso é a respeito da justiça de Deus. Então, se nessa noite você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia diz que passamos a ser feitos filhos de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Isso é um privilégio. Isso é um rico privilégio. E essas promessas todas de Zacarias alcançam a sua vida. Então, se você quer fazer essa oração comigo nesta noite: Senhor Jesus, eu abro meu coração e quero te aceitar como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Levante a sua mão aí onde você está e faz um sinal. Se estiver em casa, manda alguma mensagem aí para os meninos que estão lá no multimídia. Dá um alô para eles que a gente vai orar com você. Eles vão me dar o retorno aqui até o final. Mas se você está aqui conosco presencialmente, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Segundo desafio. Pastor, estou me sentindo tão distante e tenho até dificuldade de compreender que eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu estou tão distante que eu tenho perdido as festas e tenho ficado lá de fora. Eu quero orar por você também, que esses muros vão cair. Eu tenho plena convicção de que Deus quer fazer na sua casa e na sua família é algo novo. Vocês vão provar de algo novo, de um relacionamento novo, de poder orar nos olhos e dizer sem nenhuma máscara: você é importante para mim, eu te amo. Eu quero orar com você. Saia aí do seu lugar então, você vem aqui à frente e eu quero fechar com esta oração. Enquanto cantamos uma canção, eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, profetizar que este lar é alvo do amor de Deus, da graça do Senhor, da restauração, que esse casamento, a última palavra é do Senhor Jesus, vinho novo, graça nova, relacionamento novo, que você vai provar de uma intimidade nova com Deus. Sai do seu lugar. É hora de quebrar o muro do preconceito, do orgulho, da vaidade, da vergonha e se jogar, se lançar aos braços do Pai. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte. Aleluia. Todo Este é o seu tempo momento. meu socorro
glória sejam dadas a Ti, Senhor. A Ti bendirei para sempre. Em Ti Sai do seu lugar, venha à presença do Senhor Jesus. confiarei, Senhor. Se prostre, assim como fizeram esses irmãos. Renova a sua aliança, renova com Deus Não esse pacto que você tem de terei pai e do filho. que ter Quebra os medo. as muralhas, as barreiras. Meus pés só na rocha firmarei. Senhor, nós queremos Te louvar nesta noite, Pai, pela Tua igreja. Te louvamos porque Tu és este muro de fogo ao nosso redor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente. Ó Deus, aquele que nos cerca na saída e na chegada. Senhor, aquele que é o nosso Pai, aquele que nos trata como a menina dos Teus olhos, aquele que, ó Deus, não dormita, não cochila, 24 horas por dia os olhos do Senhor estão voltados para nós. E eu quero apresentar ao Senhor essas vidas que aqui estão, essas famílias aqui representadas. Meu Deus, que nesta noite, assim como foi na quarta vigília da noite, o Senhor foi de encontro àqueles discípulos de forma sobrenatural. Que seja a quarta vigília da noite nesses lares. Um milagre vai acontecer, meu Deus. Ainda que a tempestade continue, mas a palavra dirigida do Senhor vai trazer transformação, vai quebrar barreiras. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como esses que estão aqui, os que estão em casa, Senhor, visita este lar com poder, com graça, Senhor, quebrantando, meu Deus, o coração, tirando o coração duro, ó Deus, de pedra e trazendo um coração de carne, ó Deus, totalmente voltado, quebrantado para o Senhor. Abençoamos a igreja, abençoamos os que estão aqui. Ó Deus, alcança de forma especial, que esta semana, Senhor, seja uma semana de muros que vão se ruir. Ó Deus, que essa semana seja a semana, Senhor Deus, que eles, ó Deus, vão provar de um amor do Senhor, sem reserva, sem muros, sem obstáculos, meu Pai. Que seja assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Faça algo novo nesta semana, Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta casa e nesta família, para a glória do Teu nome. Amém e amém.